Eu estava agora assistindo a televisão espanhola, né? E eles estavam falando sobre a comida paleolítica, que era como eles comiam no paleolítico. Mas na verdade eu não vim falar aqui sobre paleolítico, nem a comida paleolítica, e nem nenhum tipo de comida. Eu venho falar sobre a linguagem. Mas aí achei bem interessante que eu estava prestes a começar a gravar um vídeo que ia falar sobre a linguagem, e aí de repente começa esse programa falando da comida no paleolítico, né? Por quê? Porque eu fico imaginando assim, por que a gente inventou a linguagem, a nós, enquanto seres humanos? Por que nós inventamos a linguagem? Na verdade, nós não inventamos a linguagem, né? Eu imagino que a linguagem apareceu de uma maneira natural por uma necessidade de comunicação. Se bem que eu acho, muitas vezes, que a linguagem mais atrapalha a nossa comunicação do que ajuda. Mas, enfim, isso é uma matéria, um assunto para um outro vídeo, não para esse aqui. Esse aqui eu vou falar um pouco de linguagem e para que serve a linguagem? Bom, enfim, como eu disse, eu creio que nós não tenhamos inventado a linguagem, mas que ela tenha surgido da nossa necessidade de comunicação. Os homens, aí a relação do paleolítico com isso. Os homens das cavernas estavam lá, e eles, ou antes até dos homens das cavernas, não sei, eles estavam lá, talvez nós estivéssemos lá, nós tenhamos estado lá em outra, para quem acredita em encarnação, né? Então, estávamos lá, falando de encarnação ou não, mas assim, enquanto humanidade, estávamos lá e o que nós fazemos para deixar mensagens uns para os outros, feito assim os recadinhos que a gente coloca hoje na porta da geladeira, né? Eu não ponho recadinho na porta da geladeira, não. Eu ponho recadinho no fogão. Sempre eu ponho no fogão, porque o fogão é um lugar que as pessoas na minha casa usam mais do que a porta da geladeira. A porta da geladeira, eles abrem a porta da geladeira, mas nem se dão conta que tem recado. Agora o fogão, como tem que acender o gás, eu ponho assim os papéis dos recadinhos em cima das bocas de gás, porque na hora de acender a pessoa fatalmente vai ver que vai pegar fogo, né? Mas voltando ao paleolítico, ao homem das cavernas, sei lá, nós estávamos lá e como é que nós fazíamos para deixar os recadinhos? Nós desenhávamos nas paredes das cavernas, né? Na pedra. E aí eu imagino que aquilo foi ficando meio complicado, porque o mundo foi se modernizando, entre aspas, né? E aí se fez necessária a linguagem com palavras, né? E nós, naquela época, nos comunicávamos por grunhidos, né? E gestos. Mas tudo aquilo deve ter ficado insuficiente para toda a nossa necessidade comunicativa, né? E aí viemos a inventar, ou veio a nascer de uma maneira natural, a linguagem com palavras, né? E para que serve a linguagem? Eu sempre, como professora de línguas, de português e de espanhol, sempre digo aos meus alunos que a língua serve para se comunicar. Então, a finalidade básica e primeira da linguagem é essa, a nossa comunicação de um ser humano com outro ser humano, ou às vezes de nós mesmos, seres humanos, conosco mesmos, né? O solilóquio. Solilóquio é o diálogo consigo mesmo, né? Diálogo sozinho, solilóquio. Bom, então, a finalidade primeira da linguagem é a comunicação entre os seres humanos, né? Também os animais têm linguagem, mas isso também é um assunto para um outro vídeo. Os cientistas já comprovaram através de pesquisas que, por exemplo, os macacos, eles têm um tipo de palavra ou de som para cada tipo de perigo. Por exemplo, se vem um perigo por terra, se é uma cobra que está ameaçando, eles têm um tipo de grunhido, entre aspas, para comunicar isso. Se o perigo vem pelo ar, se é uma ave de rapina, então é outro tipo de grunhido. Portanto, isso é uma linguagem também. Mas voltando à linguagem nossa dos seres humanos, a finalidade primeira dela é que nós nos comuniquemos. E o que é comunicar? Comunicar é atingir o objetivo que você deseja, né? E, bom, então qual seria, por exemplo, se eu vou à padaria, eu vou à padaria fazer o quê? Por exemplo, eu vou comprar pão, vou comprar presunto, vou comprar queijo. Então, que linguagem eu devo utilizar na padaria para poder atingir esse meu objetivo, que é o de sair de lá com pão, com queijo, com o que quer que eu tenha entrado com a intenção de comprar, né? Aí eu não devo, por exemplo,
eu não preciso, por exemplo, usar uma linguagem formal. Não, se eu quero sair com pão e presunto, eu não vou dizer, por exemplo, para o atendente, me dê aí 300, dê-me 300 gramas de presunto, porque provavelmente ele não vai entender e vai te perguntar 2 vezes ou 3 para se certificar do que é exatamente o que você quer. Isso já aconteceu comigo, eu estou dizendo isso porque é uma época em que eu comecei a ensinar português para as crianças e eu era uma muito jovem, era uma jovem mocinha. Eu comecei a ensinar português para a criançada de 11 anos e aí eu resolvi que ia falar corretamente, não só com a criançada de 11 anos, mas com todo mundo em todos os lugares. Entrei na padaria e pedi 200 gramas de presunto. Eu juro por Deus que o rapaz me perguntou 3 vezes, o que a senhora quer? Porque ele não entendeu, ele esperava escutar 200 gramas de presunto, 200 gramas, que é como todo mundo fala, né, quando quer comprar presunto. E aí ele não entendeu bem o que eu queria. Daí eu fui obrigada na terceira vez a me render, dizer 200 gramas para que eu saísse com o presunto. Então, a finalidade primeira da linguagem é a comunicação. Isto é, alcançar os objetivos que eu desejo. Se eu entrar na padaria com o objetivo de comprar o que quer que seja, eu devo então utilizar a linguagem com a qual que o atendente vai entender, porque se eu usar aquela linguagem que só eu entendo, eu não vou alcançar meu objetivo. Num trabalho acadêmico, por exemplo, é a mesma coisa. Você não vai usar a linguagem da padaria no trabalho acadêmico, porque senão você não vai alcançar o seu objetivo primeiro, que é o de conseguir aprovação nesse trabalho, quer seja do professor, quer seja de uma revista a qual você esteja submetendo um artigo, enfim. Então, num trabalho acadêmico, você precisa usar uma linguagem mais formal. Então, a gente não pode usar linguagem escrachada e não pode se permitir determinados erros. Inclusive porque na padaria a sua linguagem é só oral, você só vai falar. Num trabalho acadêmico, você vai escrever, aquilo vai estar plasmado ali. Portanto, a qualquer momento alguém pode achar o seu erro, né? Porque ele está ali registrado. Não são palavras que o vento levou, são palavras que você registrou ali. Além disso, quais são o objetivo da linguagem, né? Além dessa comunicação de mensagem, por exemplo, eu quero dizer uma ideia, quero comprar presunto, quero comprar queijo, existe uma outra finalidade que é uma coisa que está além, é uma mensagem, digamos, subliminar. No momento em que eu me comunico com uma pessoa e utilizo uma linguagem poética, imagens, né? Eu também estou construindo a minha imagem como pessoa para essa outra pessoa, para esse outro ser humano com o qual eu estou me comunicando, né? Então, é mais do que a mensagem em si. Por exemplo, se eu quero dizer, uma coisinha bem simples, eu te amo. Se eu quero dizer eu te amo para uma pessoa, existem várias maneiras de dizer eu te amo. Se eu disser eu te amo só, é a maneira como todo mundo já disse e diz, não tem nenhuma novidade nisso. Mas se eu quiser construir para essa pessoa com a qual estou me comunicando uma imagem que ela pense que eu sou uma pessoa culta, uma pessoa super inteligente, uma pessoa diferente das demais, e uma pessoa que sai do lugar comum, que não diz as coisas como todos os demais dizem, então eu não vou dizer eu te amo com eu te amo, eu vou dizer outras palavras, sei lá, agora eu não vou dizer porque como eu não amo ninguém, neste momento, assim, o suficiente para eu dizer eu te amo com outras palavras, mas não vou dar um exemplo, eu tô brincando, mas até para não ficar vendendo de graça a minha ideia, né? Mas entende o que eu quero dizer? Você está construindo, além de você estar transmitindo um conteúdo, você está transmitindo a sua... Você está passando através da sua linguagem uma imagem de quem você é, né? Isso tanto na padaria, quanto num texto literário, quanto num trabalho acadêmico. Então, na medida em que você... Por isso é que nós, professores, percebemos logo de cara que um aluno fez um tipo de plágio, porque quando você começa a ler o trabalho
e percebe que aquela linguagem ali, ou aquilo ali que está sendo dito, da maneira como está sendo dito, não corresponde à pessoa que você conhece no dia a dia na sala de aula, então das duas, uma de dos, das duas uma de dos. Ou o aluno ele é muito tímido e nunca se mostrou para você dentro da sala de aula do jeito que ele realmente é, com toda a potencialidade que ele pode ter, ou então ele se sente incapaz de produzir um bom trabalho e acaba copiando as palavras de outros, né? Então fica aqui esse tema para que vocês façam uma reflexão, né? Que a linguagem que nós utilizamos para nos comunicarmos uns com os outros, além de ter o objetivo de transmitir uma determinada mensagem, transmite, às vezes até sem que a gente queira, uma mensagem subliminar de quem somos nós, como somos nós, pelo tipo de linguagem que nós utilizamos. Quer ver? Um outro exemplo, antes de eu terminar o vídeo, eu sou uma pessoa que fala muito palavrão, e principalmente quando falo em espanhol, porque pra mim são por dois motivos, aliás, por três motivos, porque minha família é espanhola, então é uma coisa cultural, o espanhol costuma falar muito palavrão. Segundo motivo, porque eu sou ariana, sou uma pessoa geralmente bem enfesada, né, que tá sempre nervosa com alguma coisa, muito de bom humor, mas sempre nervosa com alguma coisa, né. E terceiro, o terceiro motivo é que eu acho particularmente que os palavrões, eles têm muita força expressiva. Então existem ideias que só podem ser expressadas por meio de palavrões. Bom, aí o que acontece? Quando alguém me vê, assim, só me vê e nunca me ouviu falar, tem uma determinada impressão a meu respeito, que eu sou uma pessoa boazinha, muito senhorita, né? Mas quando a pessoa me ouve falando, né, muitas vezes um monte de palavrões, não, um monte assim também não, né? Pode ser que se a pessoa não me conhecer direito, ela vai achar que eu sou uma pessoa vulgar, mas eu não sou uma pessoa vulgar, né? Então essa é uma imagem também que eu consigo construir. Quando eu quero construir a imagem de pessoa vulgar, eu utilizo palavrões. Existem ambientes nos quais eu não falo palavrões, porque eu sei que eu não posso falar palavrões. Eu dei aula durante muito tempo em escolas de freiras, e era óbvio que eu não falava palavrões ali, nem com os meus alunos, né? E muito menos com as freiras, que eu respeitava muito e às quais eu devo muito. Então, como eu disse antes, tudo tem um lugar certo, né? E uma adequação. Portanto, hoje em dia, nós não falamos, como falávamos 50 anos atrás, em erros. Nós falamos em adequação da linguagem. Então, não é errado você dizer 200 gramas ou 300 gramas de presunto se você quer comprar presunto na padaria. Até é o mais adequado, entendeu? Pode ser certo ou errado de acordo com a norma culta. Então, o certo de acordo com a norma culta é dizer 200, escrever 200 gramas, 300 gramas de presunto, de queijo, do que quer que seja, porque grama é uma palavra masculina, diz aí a gramática, né? O grama. Mas, como a gente já disse, a gente trabalha agora com o conceito de adequação da linguagem e não com o certo e o errado. O que quer dizer isso? Que o certo e o errado, hoje em dia, dependem do lugar em que eu estou, que lugar que eu estou ocupando. Portanto, a linguagem vai ser usada de acordo com esse lugar que eu estou ocupando. Tá? Eu estou olhando para lá e para cá, porque eu estou fazendo duas gravações. Estou gravando em duas plataformas agora, para ver em qual delas vai ficar melhor. E então, eu espero que vocês tenham aproveitado alguma dessas coisas que eu disse aqui para melhorar a sua competência linguística. Não se esqueçam de dar como é que se diz? Eu sempre esqueço isso aqui, o me gusta, dar like, ou curtir, nunca me lembro desse maldito curtir.